a situação na Rússia está cada vez mais fora de controle, e isso não é exagero. Há uma hora, ataques ucranianos atingiram alvos estratégicos em Novorossiysk, filmados por marinheiros turcos que testemunharam tudo. Não foi um simples bombardeio. Mísseis atingiram uma refinaria, um terminal petrolífero vital e a base naval russa. Especialistas ocidentais já calcularam o impacto. 2% do fornecimento global de petróleo foi paralisado. Um golpe e tanto. E não parou por aí. As forças ucranianas também destruíram pelo menos 7 sistemas de defesa antiaérea S-400 e seus estoques de mísseis. A explosão foi tão intensa que os russos vão demorar para esquecer. Mas o que realmente impressiona é a precisão. O Estado-Maior ucraniano confirmou o uso do míssil Neptune, uma arma de última geração que nenhuma das defesas russas conseguiu interceptar. Isso mesmo, nem aquelas que o Kremlin tanto gosta de exibir na TV como impenetráveis. Enquanto isso, a Ucrânia mira apenas alvos militares. Já a Rússia, no mesmo momento, bombardeava prédios residenciais em Kiev, matando 5 civis e ferindo outros 34. A diferença não poderia ser mais clara. E tem mais, o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ameaçou caçar blogueiros que, segundo ele, desestabilizam o país. Ironia pura, considerando que seus próprios mercenários agora enfrentam processos por extremismo. A máquina repressiva russa está a todo vapor, mas contra quem exatamente? Contra os críticos, claro. E é sempre bom ver quando os poderosos se voltam uns contra os outros. Enquanto isso, a propaganda russa continua em seu delírio tecnológico. Recentemente apresentaram um robô humanoide que, sob aplausos, mal conseguia se equilibrar antes de cair. Os comentários dos especialistas russos foram hilários, alguns até sugeriram que o robô estava treinando para rastejar sob arame farpado. Mas a verdade é que a Rússia tenta vender a ideia de que suas forças armadas são invencíveis, enquanto na prática seus sistemas falham repetidamente. Basta ver o caso do drone que não decolou ou das promessas vazias de inovação. E não para por aí. A censura avança. Em Tyumen, o governo cortou a internet para recrutar jovens à força, seguindo métodos que lembram os piores regimes da história. Enquanto isso, criminosos com passaportes russos recém-emitidos aterrorizam a população. Em Primorsk, 8 homens sequestraram um veterano da operação especial para roubar o dinheiro que ele havia recebido pelo serviço. Espancaram-no, exigiram um resgate de 1,5 milhão de rublos e o ameaçaram de morte. O veterano, que já havia gastado quase tudo em bebida, acabou voltando à linha de frente e morreu em combate. Seus algozes? Heróis da guerra sagrada segundo o Kremlin. A hipocrisia não tem limites. Enquanto propagam valores tradicionais e atacam quem ousa questionar, a realidade é outra. Professores trabalham sem salário, médicos são obrigados a fazer greve para receber migalhas, e jovens não conseguem nem sonhar com um futuro digno. Prometem ouro e prosperidade, mas entregam miséria e repressão. E quando a população protesta? Cortam a internet, prendem e calam. A Rússia está em chamas, e não são apenas os ataques externos que a consomem. É a corrupção, a violência interna e a mentira institucionalizada. Enquanto o Kremlin tenta vender uma narrativa de força, o país se despedaça por dentro. E o pior, eles ainda acreditam que podem controlar a narrativa. Mas a verdade sempre vem à tona, e ela é bem mais cruel do que qualquer propaganda. Eles prometem estabilidade e crescimento, mas o que entregam são filas intermináveis por salários atrasados e contratos de trabalho que mais parecem sentenças de escravidão. Assine aqui e trabalhe de graça por anos, dizem aos médicos, aos professores, aos engenheiros, como se o Estado tivesse o direito de confiscar o futuro de quem estudou, se esforçou e agora só quer viver com dignidade. Mas por que só os médicos? Por que não os filhos dos generais? Por que não os burocratas que assinam esses decretos enquanto aquecem as mãos em cofres públicos? A resposta é simples, porque o sistema não foi feito para servir ao povo, mas para mantê-lo de joelhos. E se você reclama, já sabem o que fazer: calar, obedecer ou desaparecer. Enquanto isso, nas regiões ocupadas, a realidade é ainda mais cruel. Em Donetsk, moradores saem às ruas não para celebrar o mundo russo, mas para protestar contra a falta de água, de aquecimento, de comida. E o que recebem em troca? Um lapso infeliz de uma funcionária local que admitiu, sem pudor, que os porões gelados são a nova norma. Como se o sofrimento fosse apenas um detalhe, um erro de cálculo, e não uma política deliberada. Afinal, para o Kremlin, quem não se ajoelha diante da bandeira tricolor merece apenas o frio, a fome e o esquecimento. E os soldados? Ah, os soldados. Aqueles que o regime manda para a guerra como se fossem descartáveis.
Em Kherson, um prisioneiro russo conta como foi abandonado pelos seus, sem comida, sem água, sem esperança. No 10º dia, o dia mais feliz foi quando nos resgataram, diz ele, entre risos amargos. Mas o riso some quando se percebe a ironia. Os mesmos que os enviaram para morrer agora os deixam apodrecer, como se suas vidas valessem menos que as mentiras transmitidas na TV. E a TV, claro, continua a vender a ilusão. A vitória está próxima, repetem, enquanto drones ucranianos riscam o céu de Belgorod e Voronezh, enquanto mísseis hipersônicos atingem alvos em território russo com uma precisão que o Kremlin nunca imaginou possível. Eles não esperavam por isso. Não esperavam que a Ucrânia desenvolvesse sua própria capacidade de ataque, que os Estados Unidos fornecessem armas capazes de alcançar Moscou em minutos. Agora, os mesmos propagandistas que ridicularizavam a fraqueza ocidental, correm para explicar por que suas defesas aéreas falharam, porque suas bases militares estão sendo destruídas uma a uma. Mas a verdade é que não há explicação que apague o fato: a Rússia está perdendo. Não só a guerra, mas o controle da narrativa. Cada vídeo de tanques russos sendo explodidos por drones, cada relato de soldados abandonados, cada protesto nas ruas das cidades ocupadas é um prego no caixão da mentira oficial. E o mais irônico: o próprio regime alimenta essa descrença. Quando um deputado pró-guerra defende Trump como se ele fosse a salvação da Rússia, ou quando os propagandistas tentam vender a ideia de que apenas 30% dos russos apoiam o envio de seus filhos para morrer, eles não percebem que estão cavando sua própria sepultura. Porque o povo já não acredita. Não acredita nos números, não acredita nas promessas, não acredita que haverá um futuro melhor enquanto o país sangra em nome de uma ambição insaciável. E a cada ataque ucraniano, a cada drone que sobrevoa cidades russas, a cada soldado que se rende, a máscara cai um pouco mais. Eles queriam uma guerra rápida, uma vitória fácil, um império restaurado. Mas o que estão colhendo é o caos, e o pior ainda está por vir, porque quando a mentira se esgota, só resta a verdade. E a verdade para a Rússia é que não há glória em morrer por um regime que trata seus cidadãos como inimigos. Não há honra em lutar por uma causa que já nasceu podre. E não há futuro em um país que prefere queimar seus próprios filhos a admitir que errou. E o que você esperava? Que tudo isso fosse acontecer sem consequências? Que os erros se apagariam sozinhos, como se a história pudesse ser reescrita com um simples estalar de dedos? Não. Cada mentira plantada gera uma colheita amarga. E agora a Rússia está colhendo o que semeou, não com lágrimas, mas com sangue. Os soldados que assinaram contratos sob coação, que foram jogados em trincheiras sem treinamento, sem equipamento, sem esperança, são apenas mais uma peça nesse jogo macabro. Eles não são heróis. São vítimas de um sistema que prefere sacrificá-los a admitir que falhou. E enquanto Moscou insiste em vender a ilusão de uma operação especial limpa e vitoriosa, a realidade escancara a farsa. Bombas acidentalmente caem sobre Belgorod, como se o acaso tivesse alguma relação com a incompetência de pilotos que não conseguem mirar direito. Ou será que é mesmo incompetência? Ou será que, no fundo, o regime já não se importa mais com quem morre, contanto que a narrativa continue de pé? Afinal, se os próprios russos estão sendo bombardeados por seus próprios aviões, quem sobra para acreditar na propaganda? E os que ainda acreditam? Esses são os mais perigosos. Porque a negação é o último refúgio dos covardes. Como o jovem que depois de ser capturado, percebe que lutou por uma mentira e agora jura lealdade à Ucrânia. Ele não é um traidor, é um sobrevivente. E sua escolha é um espelho para todos os outros. Ou você morre por Putin, ou vive por si mesmo. Não há meio termo. Não há honra em ser bucha de canhão para um império que desmorona. E não há futuro em um país onde o próprio governo trata seus cidadãos como inimigos. Enquanto isso, a farsa continua. Prometem tomar Kupiansk em uma semana. Depois, em um mês. Depois, estão quase lá. Mas a verdade é que as tropas russas estão encurraladas, sem suprimentos, sem moral, e o máximo que conseguem é hastear bandeiras em áreas vazias para enganar os crédulos. É patético. É desesperado. É o retrato de um exército que já perdeu a guerra antes mesmo de admitir a derrota. E os que ainda apoiam essa loucura? Os que aplaudem cada fracasso como se fosse uma vitória. Esses são os mesmos que, quando a luz se apaga em Donetsk, riem como se fosse uma piada. Mas não é piada. É o resultado de anos de negligência, de um sistema que prefere deixar seu povo no escuro a admitir que não tem controle sobre nada. E quando a escuridão chega, não há estrelas bonitas o suficiente para esconder a verdade. A Rússia está falhando. Não só na guerra, mas em tudo. Até mesmo os heróis que o regime tenta fabricar são ridículos.
Um piloto que faz uma morta sem avião? Um ex-presidiário enviado para a linha de frente como voluntário. São esses os símbolos de uma nação que não tem mais nada a oferecer além de violência e desespero. Enquanto isso, a Ucrânia luta por sua existência com soldados que se alistam por convicção, não por coerção. Que escolhem defender suas casas, não invadir as dos outros. Que sabem que a liberdade não se conquista com mentiras, mas com coragem. E no fim, a Rússia terá que encarar a verdade. Não há glória em morrer por um regime que despreza a vida. Não há honra em lutar por uma causa que já nasceu podre. E não há futuro em um país que prefere queimar seus próprios filhos a admitir que errou. A guerra não é uma piada. E a conta, cedo ou tarde, sempre chega. Mas essa ilusão de invencibilidade está se desmanchando como fumaça no vento. Os russos acordam todos os dias sem entender por que suas cidades viraram alvos. Nós não fizemos nada de errado, repetem, como se a inocência fosse escudo contra a realidade. Mas a realidade não negocia. Ela chega em forma de drones, de mísseis precisos, de consequências que não poupam ninguém, nem velhos nem crianças. E o mundo já não consegue fingir que não vê. Enquanto isso, a Ucrânia não pede desculpas por se defender, não pede permissão para existir. E cada nova arma que chega às suas mãos é um lembrete. A resistência não é um ato de provocação, mas de sobrevivência. Veja só essa ironia do destino, a mesma Rússia que se vangloriava de sua superioridade militar, agora treme diante de uma simples cor rosa. Sim, a Pink Missile financiada por cidadãos tchecos, batizada em homenagem a uma física nuclear que dedicou sua vida a apoiar a Ucrânia. Uma arma tão eficaz que até os Estados Unidos querem uma igual. E o detalhe mais cruel? Ela leva uma mensagem gravada. Papai vai se orgulhar de você. Imagine o simbolismo se essa mensagem for entregue em creu. Os generais de Putin tentam minimizar, mas os fatos não mentem. A indústria de defesa ucraniana não está apenas se recuperando, ela está evoluindo. E cada fábrica que abre, cada inovação que surge, é um prego no caixão da narrativa russa de guerra relâmpago. Eles esperavam uma vitória fácil. Em vez disso, colheram uma lição. Quem semeia vento, colhe tempestade. E essa tempestade está apenas começando. Mas o verdadeiro pesadelo para Moscou não são as armas, são os homens que voltam. Aqueles que sobreviveram à carnificina e agora carregam dentro de si a verdade que o regime tentou esconder. Veja o caso desse herói de Belgorod, voltando da guerra e transformando sua cidade em um circo de horrores. Gritos, ameaças, violência, a máscara caiu. E o que sobra? Um país que não sabe mais o que fazer com seus próprios filhos. Que os envia para morrer e quando voltam, os trata como monstros. Eles não voltarão em massa, é claro, porque a maioria já entendeu. A operação especial não era uma missão, era uma sentença. Uma sentença de morte, de trauma, de desespero. E os poucos que ainda acreditam no conto de fadas putinista? Esses são os mais perigosos, porque já não tem nada a perder. A conta está chegando, Rússia. E ela não será paga em rublos, mas em sangue e em vergonha, em um futuro que vocês mesmos destruíram. Enquanto isso, a Ucrânia segue em frente. Porque cada drone lançado, cada míssil interceptado, cada vida salva é um passo em direção à vitória. E essa vitória não é só nossa, é de todos que ainda acreditam que a liberdade vale mais do que a mentira. Então faça a sua parte. Apoie quem luta por você. Porque a única segurança que realmente importa é aquela que construímos juntos. E o futuro? Ele pertence a quem tem coragem de defendê-lo.